Nesta aula sobre a escuta em situações de violência, nós vimos alguns dos desafios de nós, profissionais da psicologia, que temos como principal forma de trabalho a escuta, que temos como principal forma de trabalho a promoção de espaço para que as pessoas possam colocar em palavras o que elas vivem, o que elas sofrem, e o quanto há nessa escuta uma série de desafios. É angustiante escutar alguém em situação de violência, gera angústias em nós, mexe conosco, e é necessário prestar atenção a essas reações nossas para saber lidar com elas. Então, pensando na escuta, é importante a gente reconhecer que ela é a nossa forma de trabalho, e a escuta é uma forma de cuidado, de atenção, de sensibilidade. Cuidar da nossa escuta é cuidar também do que nós sentimos, é cuidar também da atenção ao que nós sentimos e de como nós lidamos com o que nós sentimos, para que a gente possa dirigir essa forma de cuidado, atenção e sensibilidade a outras pessoas. Um desafio é como escutar o que a pessoa nos diz. Parece simples, né? Escutar é escutar o que alguém nos diz. Mas a gente sabe que se não houver o cuidado, as nossas próprias concepções, os nossos próprios valores, a nossa própria história, perspectivas e referências, acaba atuando como um filtro e impedindo que a gente escute como aquela situação é vivida por quem vive. E como aquela situação é vivida, o que é sentido, o que é sofrido pela perspectiva de quem vive, pelo conjunto de referências de quem vive e na história de quem vive. É muito necessário ver a outra pessoa como uma outra pessoa e estar aberto a como são os valores, as concepções, o conjunto de referências e a história de vida que é dela, para que não haja nenhuma forma de distorção nem de imposição da nossa perspectiva, né? Então é essa busca de transmitir que o que a pessoa nos diz importa. E para transmitir que o que a pessoa nos diz importa, é necessário escutar. E escutar considerando como aquela é uma história de vida que é dela, um sofrimento que é ela que está vivendo. E buscar conhecer aquela história, a perspectiva dela e o conjunto de referências para ela passar pelo que ela está vivendo, entrar em contato com o que ela está sentindo, colocar em palavras e elaborar o que ela está sofrendo. Como que nós lidamos com a nossa angústia ao escutar? Escutar uma situação de violência, como eu disse anteriormente, gera angústia em nós. Eu costumo dizer que uma palavra que nos acompanha na psicologia é a palavra suporte. Porque é isso que muitas pessoas vão precisar de nós, do suporte. Suporte é uma palavra que remete ao que dá força, ao que sustenta. Então, quando tem algo muito pesado acontecendo, né, poder suportar, dar suporte, dar apoio, contribuir para sustentar aquilo que está sendo sentido e é tão pesado. Ao mesmo tempo, a palavra suportar na língua portuguesa tem a ver com esse suportar, do aguentar, do ser difícil e eu suporto. E é verdade, muitas vezes a nossa profissão tem essa dimensão do que parece insuportável, intolerável. De alguma forma a gente precisa trabalhar para ser quem vai estar lá para dar esse suporte. Então a angústia, quando o sofrimento que nós ouvimos é um sofrimento intenso, parece que essa angústia nossa é muito difícil de suportar. Mas trabalhando o que nós sentimos e reconhecendo a importância de que aquela pessoa seja ouvida, de que ela tenha um espaço em que ela sinta de fato que o que ela sente importa, que o que ela diz sobre o que ela sente importa, então nós vamos trabalhando essa nossa capacidade de suportar, nossa capacidade de lidar com o que nós sentimos e de dar suporte para que aquela pessoa tenha espaço para o que ela sente. Algumas das questões, quando a gente escuta, é pensar as nossas concepções sobre família. Nós vimos ao longo da aula o quanto concepções idealizadas ou concepções que não levem em conta a complexidade vão atrapalhar na nossa escuta.
Perceber os modelos ideais que atravessam as minhas concepções para que eles não sejam um filtro para que eu possa contribuir para o reconhecimento de situações de violência. Prestar atenção em como eu me sinto quando eu escuto sobre as ocorrências de violência e perceber minhas resistências pessoais, como que elas podem dificultar este olhar para a violência nas relações familiares. É um processo de cuidado, né? Cuidar de nós que cuidaremos. Poder conversar com as pessoas, poder trabalhar isso na própria terapia, poder trabalhar isso na supervisão dos casos, porque existem sim conteúdos que são nossos e é importante a gente poder olhar para eles e é importante a gente pensar sobre como lidar com eles. Então, colocar essa pergunta, uma ideia da aula de hoje foi colocar essa pergunta: que preparo que eu tenho hoje? E sobre o que eu gostaria de aprender e dialogar para contribuir no manejo de situações de violência? É uma experiência que faz parte da prática profissional em psicologia. E esse preparo é algo muito importante para nós. Lembrando que muitas vezes aquela pessoa vai ter coragem de colocar em palavras e falar do que está acontecendo com ela pela primeira vez. E é muito importante que, mesmo que não seja a primeira vez, seja uma oportunidade em que ela vai se sentir ouvida, sem julgamento, sem questionamento, sem que ela se sinta julgada nem desacreditada, mas que ela se sinta ouvida e que ela possa sentir que o que ela sente importa. Na escuta, a gente vai buscar promover a autonomia, que a pessoa se veja como ativa, sujeito da própria história, sujeito das próprias escolhas. Então, nesse processo de reconhecimento da violência vivida, que ela possa enxergar quais são os limites, quais são as possibilidades, quais são os próximos passos a serem tomados, sempre contando com o suporte da profissional da psicologia e também de toda a equipe profissional sempre que possível, né? Então, ouvir para promover a autonomia, o primeiro passo é como essa situação é vivida por quem vive, sem os filtros da minha perspectiva, dos meus valores, das minhas concepções. Não, essa pessoa é sujeito da própria história. Como é a perspectiva dela, qual que é o conjunto de referências dela, como essa situação é vivida para quem vive. Como que são as referências dela para pensar sobre a situação vivida? Ter essa abertura para conhecer o modo de sentir, o modo de viver da própria pessoa. Como que as possibilidades são percebidas para quem escolhe, né? Não faz sentido a gente se dirigir à pessoa dizendo que ela tem que fazer. Ah, você deve. Não. O que é possível fazer e como que é para você se pensar fazendo. Que limites você se enxerga pensando? Vamos dar um exemplo. A denúncia pode ser muito importante. Como que essa pessoa se percebe com a possibilidade de denunciar? O que ela conhece sobre esse direito da denúncia? O que ela conhece sobre os direitos que ela passa a ter acesso com a denúncia? Ou a pessoa buscar um outro lugar para viver, buscar romper a relação. O que ela pensa sobre essa possibilidade? Como é a rede de apoio? Para que lugar ela poderia ir? Como que seria para ela nesse momento? Então, ao invés de dizer o que ela tem que fazer, falar com ela sobre os direitos, informar sobre os direitos, conhecer sobre as leis, sobre as possibilidades de efetivação das leis na região que vocês vivem, e aí ir conversando sobre que passos são necessários e sem falar: ai, fica calma, vai dar tudo certo, fica calma, vai ficar tudo bem. A verdade é que é muito difícil esse processo. Buscar romper, enfrentar situações de violência, as pessoas se deparam com inúmeros obstáculos e impedimentos. Então, poder pensar nessa pessoa como ativa, buscando seus direitos, e se encontrar dificuldades, ela também vai poder contar com a sua escuta, também vai poder contar com a sua participação enquanto profissional, e ela como ativa nesse processo, é assim que acontece essa associação, aliança entre escuta e autonomia. Conhecer a rede de apoio, quais são as condições de segurança que ela tem hoje, né? Também para a gente não falar sobre possibilidades sem conhecer como é a rede que ela vive. E ver como essa relação de escuta e acolhimento pode ser fortalecedora.
A pessoa reconhecendo a situação que ela vive como violenta, identificando e nomeando como essa violência acontece, tendo mais informações sobre os seus direitos, conhecendo como esses direitos podem ser buscados, reconhecendo que tem limitações para esses direitos serem garantidos, mas que é necessário a gente lutar por eles. Que essa relação entre escuta e acolhimento possa fortalecer a pessoa para que ela pense que pode sim, ativamente, como sujeito da própria história, buscar transformações. Nós, profissionais da psicologia, temos um papel muito importante nesse sentido. É muito fortalecedor que alguém possa sentir que o que tem a dizer importa, possa sentir que o que sente importa, e é com a nossa escuta que nós transmitimos isso. É todo um processo de expressão, nomeação e reconhecimento do que está acontecendo. E nós vamos acompanhando, promovendo espaço, contribuindo para que a pessoa se expresse, contribuindo para que a pessoa nomeie e reconheça a violência que ela está vivendo. E aí um tempo, não vai ser automático, a pessoa não vai chegar já com todos os recursos, todo o vocabulário, todas as informações. Nós vamos participando, trazendo informações, esclarecendo sobre os direitos, pesquisando também no que for necessário. E é fundamental que ela sinta que não vai ser julgada, não vai ser desacreditada e não vai ser cobrada. Então, quando a gente está diante de alguém em uma situação de violência ou que possa estar numa situação de violência, é muito importante a gente ter em mente como que com a minha escuta eu posso transmitir que o que ela sente importa, que o que ela tem a me dizer sobre o que ela sente importa e que ela é sujeito da própria história, ativa nas transformações que está buscando. Bom, o exercício da nossa semana, da escuta em situações de violência, eu gostaria que vocês comentassem sobre a importância de uma compreensão mais ampla sobre o conceito de família e sobre as relações familiares para a prevenção e o enfrentamento às diferentes formas de violência. Okay?